Muito bem. Bom, aí, gente, então vamos aqui chamar o nosso convidado, que está aqui nos aguardando, que é o João Marcos. Deixa eu me apresentá-lo primeiramente. Ele é graduado e mestre em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ele é especialista em boas práticas em saúde mental do trabalhador pelo Centro Novas Abordagens Terapêuticas. Ele é psicólogo clínico com foco em sofrimento mental relacionado ao trabalho, militante pela organização Saúde Mental Camarada, a SAMECA. João Marcos, seja bem-vindo ao Farol Brasil. Obrigada por atender nosso convite e vir aqui conversar um pouco conosco. Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Iribaldo. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelo Farol Brasil. Olá, João, tudo bem? Então, já vou pedindo para tu falar um pouco, porque o título do teu trabalho, né, que é o sofrimento, cadê? Deixa eu ver aqui, eita, que agora eu estava lá nas últimas páginas já. Deixa eu voltar. O trabalho que faz sofrer e o sofrimento que faz trabalhar. É interessante porque eu também pesquisei, né, o sofrimento nas universidades, ainda que pela ótica dos estudantes. Você terminou focando muito mais no trabalho técnico-administrativo dentro das universidades. E você trouxe essa relação entre o trabalho, o sofrimento que o trabalho causa, que é algo mais explícito, talvez, mais do senso onde as pessoas observam mais claramente, mas tu traz também o fato de que o sofrimento hoje é uma ferramenta que faz as pessoas trabalharem. É uma ferramenta que vai fazer com que as pessoas sejam mais produtivas por causa do sofrimento, o que é até um pouco contra-intuitivo se as pessoas imaginarem que no sofrimento as pessoas vão ficar na cama, não vão se levantar, depressivas, esse tipo de coisa. Então, fala um pouquinho para a gente da tua pesquisa e como tu chegou nessa ideia de não só do sofrimento causado pelo trabalho, mas principalmente desse sofrimento que faz as pessoas trabalharem. Perfeito, Iribaldo. Eu acho que a melhor forma de eu explicar essa relação pode ser estabelecida desde como nasceu essa pesquisa. À época, eu estava estagiando na graduação, atendendo servidores técnicos administrativos por meio de uma iniciativa de saúde coletiva em uma universidade pública. Eu fiquei responsável por articular essa frente. E dentre várias ações, como levantamentos epidemiológicos em saúde coletiva, ações psicoeducativas, mediação de conflito, atendimentos grupais, eu realizava também atendimentos psicossociais. E realizava muito atendimento com esses servidores técnico-administrativos. E uma coisa me chamou muito a atenção, que esses trabalhadores eles chegavam com sintomas ansiosos, depressivos, sintomas de síndrome de burnout, e à medida em que esses sintomas eles iam se agravando ou iam se aprofundando, ao contrário dessas pessoas ficarem na cama, faltarem ao trabalho, deixarem de realizar suas demandas, parecia que acontecia o contrário. Essas pessoas se sobrecarregavam ainda mais, ficavam mais tarde no serviço, se dedicavam mais às demandas, à sobrecarga, enfim. Era uma relação muito contraditória e eu, enquanto psicólogo em formação, fiquei muito impressionado por essa coisa até contra-intuitiva, né? Além disso, à época eu estava realizando uma pesquisa de iniciação científica com as trabalhadoras terceirizadas da limpeza e também de um campus universitário. Eu falo trabalhadoras porque 95% do contingente era feminino, mulheres cis. E em determinada altura dessa pesquisa, várias trabalhadoras diziam que, apesar de estarem sobrecarregadas, com fibromialgia, com todos os fatores de risco psicossociais do trabalho ali inseridas, elas trabalhavam até com maior diligência. Posso dar até um exemplo. Às vezes a empresa terceirizada dava um galão de 20 litros de água para elas lavarem uma sala de aula e davam isso aqui só de produto de limpeza para misturar naquele garrafão, naquele galão.
E elas jogavam essa água e tentavam esfregar, limpar, e depois que secava, não tinha ali o cheiro. Elas falavam muito do cheiro de limpeza, de ver a sala limpa, o chão limpo, tudo mais. Então, o que elas começaram a fazer? Parte dessas trabalhadoras começaram a fazer. Elas que recebiam um salário mínimo, numa condição de precarização do trabalho absurda, de violência gerencial absurda, levavam produtos de limpeza de casa para limpar a universidade. E isso, quando eu encontrei na minha pesquisa também de iniciação científica, eu fiquei muito impressionado. Puxa vida, como é possível uma instituição, uma empresa que as violenta, que as coloca em situação de assédio, enfim, de total opressão, elas, diante desse sofrimento, parecem se dedicar mais ainda ao trabalho. Como é que é possível uma coisa dessas? E a partir daí, eu fui ler um autor que é o fundador da psicodinâmica do trabalho, chamado Christophe Dejoux. É um autor francês, numa abordagem aí que surgiu nos anos 80, derivada da psicopatologia, e ele faz a análise de um estudo de caso de trabalhadoras francesas telefonistas nos anos 50 e 60, feito por um psiquiatra chamado Louis Le Guillain. Era um médico do trabalho psiquiatra que era comunista. E ele foi fazer uma pesquisa com as telefonistas da França. Naquela época, as telefonistas tinham aquele painel gigantesco, onde você tirava um plug ali de cabo, conectava em outro, tudo mais, enfim. E o que ele observou para resumir a história, né? Que essas trabalhadoras, diante de um ambiente de trabalho totalmente violento, em que os supervisores as assediavam, grampeavam suas ligações, existia uma sobrecarga totalmente generalizada, os clientes tratavam essas telefonistas de uma maneira totalmente violenta, rude, tudo mais. Essas trabalhadoras não viam nenhuma forma de agir sobre o próprio trabalho. E a única maneira, a única estratégia defensiva que elas encontraram foi uma estratégia defensiva de autoaceleração. Inconscientemente, essas trabalhadoras discerniam que a fonte do sofrimento delas eram as ligações, eram as chamadas, era o cliente que era rude, era o excesso de demandas, tudo mais. Então, inconscientemente, criou-se uma estratégia de que elas poderiam falar rápido, e quanto mais rápido elas falassem, mais cedo elas iriam terminar essa ligação, e ao terminar mais cedo essas ligações, elas iriam, digamos, se desvencilhar desse estímulo aversivo. Só que o que acontecia? Nessas empresas, tão logo uma trabalhadora desligava uma chamada, uma outra chamada chegava no ponto. Então, se você fizesse uma contabilidade estatística, as trabalhadoras mais ansiosas, mais angustiadas, que estavam em autoaceleração, no final do dia, atendiam um volume de ligação 2 ou 3 vezes mais do que uma trabalhadora saudável, uma trabalhadora que não estivesse ansiosa, que não estivesse angustiada. Ou seja, o sofrimento, e aí o Christophe Dejoux faz essa reflexão, o sofrimento ele se torna fonte de produtividade. Nesse caso das telefonistas, e penso eu, naquela época eu tinha hipotetizado, também no caso dos servidores técnico-administrativos. E a partir daí, por meio dessa premissa, baseado nesse estudo, inclusive, que eu tirei o título da pesquisa: o trabalho que faz sofrer e o sofrimento que faz trabalhar. Tem uma parte da tua pesquisa, João, que eu até me chamou a atenção e acho que inclusive tem um pouco a ver dessa parte introdutória que você está falando do seu trabalho. Eu vou até colocar na tela e gostaria que você pudesse explicar, que eu achei didático, inclusive, até, né? Quando você monta esse quadro, e aí você está falando dos tipos, formas, práticas de violência no trabalho. E aí você vai, digamos, até sistematizando ali, né? Por exemplo, a forma econômica, política e psicossocial, e aí você vai destrinchando. Então, se você puder falar um pouco a partir desse quadro, né? Os tipos de violência, as formas de violência e ali a prática da violência em si, né? Que vem através
das formas, né? Remuneração, jornada, formal, disciplinar, ideológica. Fala um pouco, então, desse quadro que você foi formatando, que eu achei bastante interessante, até do ponto de vista pedagógico mesmo, assim, didático, né? Para a gente visualizar esses tipos de violência no trabalho. Perfeito, Thalita. Só para dar referência a quem de fato elaborou, eu fiz uma compilação de quadros que foram elaborados pelo José Henrique de Faria, num capítulo do livro O Sujeito no Trabalho, Entre a Saúde e a Patologia. Né? Eu fiz apenas uma sintetização para ficar num quadro só, mas, de fato, é um quadro muito didático, né? Em que o autor ele separa tipos de violência, as formas de violência, e isso, penso eu, que é a melhor sistematização que hoje nós temos, a mais didática, pelo menos, para entender que a violência no trabalho ela não vai apenas se manifestar no assédio sexual, no assédio moral. Existem outras formas mais veladas de violência, que às vezes são disfarçadas até em mecanismos de avaliação. Eu posso dar um exemplo para vocês. Hoje, nós temos nas empresas, com base na reestruturação produtiva, no neoliberalismo, muitas avaliações, né, feitas por profissionais de RH, de gestão de pessoas, né, em que se avaliam as competências, né, gestão de competências, competência de comunicação, competência de organização, tudo mais, etc. Se nós pensarmos, por exemplo, num trabalhador que esteja no espectro autista, que seja neurodivergente, e seja um trabalhador muito diligente, que realiza o seu trabalho de maneira impecável, com muita eficiência, com muita organização. Entretanto, é uma pessoa que, em função da sua neurodivergência, tem dificuldades de comunicação, não consegue, por exemplo, se relacionar com os colegas, comunicar com os colegas, tem umas dificuldades. Apesar desse trabalhador ele estar realizando um trabalho que é objetivamente muito bom, ele, nessas avaliações que são realizadas, ele pode receber uma nota baixa na competência de comunicação, e isso, inclusive, levá-lo à demissão, levá-lo à reestruturação, impedi-lo de uma progressão de carreira, impedi-lo do pleiteamento de um cargo. Então, é uma forma de violência, de capacitismo, que é disfarçada dentro de um sistema de gestão de competências, né? Então, eu dei um exemplo, dentre várias outras modalidades de violência que o autor apresenta para nós e que todo mundo que está aí, psicólogos do trabalho, pessoas que estão inseridas no campo do trabalhador, podem averiguar cotidianamente. Tu faz um recorte dos trabalhadores das universidades, né? Que bem, tem uma série de problemáticas e especificidades, porém diferente, por exemplo, dos trabalhadores de telemarketing, né? Onde há um peso muito grande da precarização mais direta, onde você tem um tipo específico de vínculo de trabalho muito mais frágil do que o funcionarismo público. Diante dessas diferenças, o que te fez aproximar essas leituras que faz o DEJUS com as telefonistas, com os técnicos administrativos das universidades? E e onde tu enxerga que a universidade se tornou um espaço que do sofrimento faz produzir mais trabalho, faz uma espécie de gestão do sofrimento, né, para poder usar o termo que o Safatli usa, né, uma espécie de gestão do sofrimento para poder, a partir disso, gerar mais trabalho, né, um controle do trabalho a partir do sofrimento psíquico. Sim. Eu gostaria de responder essa pergunta trazendo uma matéria que foi publicada pela Agência Pública na semana passada, que fala também de serviço público. Em 20 anos, no INSS, houve uma redução de 56% do quadro de funcionários. Entretanto, houve um aumento de 80% da demanda de trabalho. Se a gente pensar em termos puramente quantitativos, essa equação
não bate. Como é possível você ter uma demanda de trabalho, um órgão público que ainda está funcionando, tudo bem, com todas as suas contradições, mas ainda está operante, em que há um aumento, quase uma duplicação do volume de trabalho e uma redução mais pela metade dos quadros de funcionários. E nessa própria matéria são trazidos casos de síndrome de burnout, de ansiedade, de adoecimento psíquico. Penso eu que o mesmo está acontecendo nas universidades públicas. Vale dizer que essa pesquisa ela foi realizada no esteio da greve de 2024 dos servidores técnicos administrativos em educação. Quando eu estava realizando a pesquisa, o meu programa de pós-graduação, a minha universidade, assim como 90% das universidades brasileiras, estava em greve. Então, eu digo que o ethos da pesquisa foi desse movimento grevista, paredista, enfim. O que eu percebo, Aribaldo, que as universidades públicas, assim como você mesmo disse na sua pesquisa, houve todo um processo de expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são o tripé ali do ensino superior público brasileiro. Entretanto, com o passar dos anos, sobretudo com o governo Temer e governo Bolsonaro, houve uma precarização generalizada da carreira dos servidores. Apenas para trazer alguns dados, em 2024, um estudo feito pelo DIESE, 100% todas as universidades tiveram uma diminuição ao valor necessário para manter o patamar de despesas por matrícula, né? Além disso, segundo dados do Sinasef, entre 2016 e 2026, os tais acumularam 50% de perdas salariais. Além disso, houve todo um processo de não abertura de concursos públicos, então os servidores iam se aposentando, iam se afastando, iam até pedindo demissão, e não havia abertura de concursos públicos para repor esse contingente laboral, a mesma proporção que se aumentava, por exemplo, o número de matrículas e o número de atividades. Então, existe aí um problema. Como é que nós podemos fazer mais, ter mais demanda, com menos pessoas? E aí, me apropriando deste trabalho, né, do Christophe Dejoux, do Luiz Aguilar, fui a campo, realizei pesquisas semi-estruturadas com a hipótese de que esse aumento de produtividade, ele não vem, por exemplo, de investimentos em infraestrutura, de tal modo que o trabalho desses servidores, as tecnologias, possibilitassem que eles se tornassem mais produtivos, o trabalho se tornasse menos laborioso, menos penoso. Não houve um incentivo de carreira, não houve uma reestruturação que otimizasse o trabalho, uma maior racionalização do trabalho. Então, da onde vem esse salto de produtividade, né? E realizando essas entrevistas, cheguei à hipótese, depois a confirmação, de que essa produtividade ela vinha justamente do sofrimento, em que os trabalhadores eles eram inseridos em uma realidade de sofrimento ético, de sofrimento, por exemplo, de raça, de sofrimento de gênero, de sofrimento das mais variadas formas, e de maneira não conspiratória, como a Thalita tinha há pouco falado, de que todos nós adoramos uma teoria da conspiração, mas de uma maneira ideológica, de uma maneira instrumental, o capital, o modo de produção capitalista e o Estado burguês se apropriam desse quantum afetivo para, tal qual uma energia numa máquina, você colocar, né, esse quantum para continuar girando a bateria. Em outras palavras, quando um assediador, um gestor assediador, ele obriga, por exemplo, um servidor técnico administrativo a trabalhar mais, você tem que fazer isso, tem que entregar isso daqui meia hora, você tem que fazer tal coisa para hoje, começa a realizar uma série de violências, essa pessoa, tal qual as telefonistas, ficam angustiadas, você não precisa investir, por exemplo, em um sistema de gestão de informação. Você não precisa, por exemplo, investir em melhores equipamentos para esses servidores. Você não precisa investir na carreira desse servidor. A violência, segundo a psicodinâmica do trabalho, ela por si só, ela faz movimentar, digamos assim, essa engrenagem, uma movimentação perversa, porque a longo prazo esse trabalhador ele vai adoecer.
mas você superexplora a força de trabalho desse técnico administrativo na base da violência, na base da truculência, na base do sofrimento psicológico. Em outras palavras, a violência é uma técnica de melhor custo-benefício para que o serviço público neoliberal, assim como todo mundo do trabalho no Brasil, possa produzir mais com menos. João, tem uma reportagem que saiu no início de 2025, uma série de reportagens, né? Inclusive porque foi a partir de uma pesquisa, até peguei aqui um destaque, uma chamada que está falando justamente do número de afastamentos da última década, né? Então, eles pegaram ali o intervalo entre 2014 e 2024, e aí as chamadas, né, na imprensa era que o Brasil vivia uma crise da saúde mental por conta de nós vivemos num país que o Brasil está apresentando o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão. E aí, nas matérias, muito em resumo, então diz, né, que em 2024, por exemplo, foram quase 500 mil de pedidos, praticamente o dobro dos registros dos anos anteriores. E 472 mil afastamentos representam um aumento aí de mais de 60% em relação aos anos anteriores. E as doenças mais comuns foram ansiedade e depressão. E aí o que se tem, então, de informação é que, segundo, né, psicólogos, psiquiatras, o que eles apresentam é que a situação no mercado de trabalho é um cenário de menor nível de estabilidade, aumento da pejotização, redução de equipes, que contribui com a degradação da saúde mental. E, inclusive, esses dados, né, esse levantamento todo, eles foram apresentados pelo Ministério do Trabalho, lá em 2024. E, em razão disso, inclusive, o Ministério do Trabalho, ele anuncia a atualização de uma norma, a NR1, que é uma norma que traz as diretrizes de saúde no ambiente de trabalho, para que justamente determinadas condutas por parte de empregadores seja feita com maior fiscalização. Bom, estou falando tudo isso aqui, trazendo esse dado, e volta e meia, a gente sempre vê no noticiário, né, algumas matérias que falam sobre essa questão da saúde mental, do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Fala-se muito também dos números de afastamento por burnout, né? Então, é algo que volta e meia a gente está ali lidando com esse tipo de informação, com esse tipo de levantamento, de pesquisa. Eu queria que você pudesse comentar um pouco, claro que o teu objeto de pesquisa está muito direcionado, né, para uma classe de trabalhadores ali dentro de uma realidade muito específica, mas até pela sua experiência na Sameca enfim, né, eu queria muito te ouvir, até em termos gerais mesmo, como é que você está observando isso, que inclusive eu achei a chamada acho que foi no jornal Globo mesmo que diz isso, né? Crise da saúde mental no Brasil. Mas aí a minha pergunta, inclusive, é crise para quem, né? É para o trabalhador e para a trabalhadora, né? Porque para o burguês que não está trabalhando, que não está inserido nessas dinâmicas de violência, não há absolutamente crise alguma. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco como é que você está observando esse cenário mais geral mesmo, né? Sobre a saúde mental da classe trabalhadora brasileira e, claro, né, com as suas gigantescas diferenciações de realidades, etc., mas me parece que é algo generalizado de alguma forma, né? De fato, Thalita, existe uma diferença que não é pequena entre o serviço público e o mercado de trabalho. Entretanto, trata-se de uma diferença que está atrelada a um capitalismo dependente que impera no nosso país. Existe muito, desde os anos 90, com a eleição do Fernando Collor, a imagem do Marajá, do servidor Marajá. Nós podemos voltar até para os anos 50, onde tinha uma marchinha do Getúlio Vargas, em que falava que o Brasil tinha muito doutor e muita professora e que o Getúlio tinha que mandar toda essa gente para a lavoura. Imagine um país como o Brasil, em 1950, em que havia uma prevalência de analfabetismo muito grande, as pessoas já diziam que tinha muito funcionário público, muito professor, muita professora.
Então, essa demonização do serviço público, ela existe, e é uma demonização totalmente falaciosa, mas que tem como uma das suas bases o nivelamento por baixo das condições de trabalho e dos salários, por exemplo, se comparado com o mercado de trabalho privado. No que diz respeito à a chamada crise de saúde mental, nós podemos encarar isso sobre diversas ópticas, né? Existem aqueles que vão olhar pela ótica individualista, aquele discurso coach, né, de que esses trabalhadores eles precisam se fortalecer, desbloquear o mindset, para eles não se adoecerem, que não tem pobreza, miséria que resista a 16 horas de trabalho. E todos nós sabemos aqui que esse discurso ele é totalmente falacioso e ele individualiza um problema que ele é totalmente coletivo. Existem aqueles que vão ir para uma lógica mais, que eu diria, culturalista, que vão dizer que o problema da crise de saúde mental é a cultura organizacional das empresas, que se um psicólogo entrar ali e fizer intervenções de conscientização, ações de conscientização, fazer ali uma conciliação entre, por exemplo, o gestor assediador e as vítimas, no futuro as pessoas não precisarão mais se assediar para tirar do sofrimento uma produtividade. É lógico, a psicoeducação, a conscientização, ela é muito importante, mas o problema não é esse. O problema é da oposição entre capital e trabalho. É isso que pelo menos eu sustento aqui dentro da Sameca. Todos os nossos camaradas também sustentam isso, e também sustentei isso na tese de mestrado. Existem aqueles ainda que vão para uma tese legalista, de dizer que a falta de legislação para coibir a violência no trabalho, o assédio moral, seria a causa, por exemplo, de um adoecimento causado pelas violências no trabalho e tudo mais. E, de fato, existem lacunas dentro da legislação que precisam ser sanadas para nós abordarmos, por exemplo, a questão do assédio sexual, do assédio moral. Mas existe ainda uma essência, como eu disse, a contradição entre capital e trabalho. Como é que é a visão que eu sustento enquanto marxista? Que o Brasil é um país de capitalismo dependente, em que o seu funcionamento ele depende da superexploração da força de trabalho. Quando o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra elaboraram um conceito de superexploração, foi pensado, por exemplo, a diminuição do salário a um nível abaixo para que as pessoas consigam comprar alguns bens necessários, comprar proteínas para se sustentar, enfim. Existe também a superexploração do aumento da jornada de trabalho para além de um limite humanamente aceitável, e também um outro tipo de superexploração seria a exploração do corpo para além dos limites físicos daquilo que o trabalhador suportaria. Se nós pensarmos, por exemplo, em um carregador de um hipermercado, em que ele vai ter que descarregar caixa. Vamos supor que é feito um estudo ergonômico, um estudo em saúde do trabalhador, e veja que esse trabalhador consegue acumular nas suas costas, nos seus braços, uma carga de X toneladas por dia. Só que aí essa empresa ela duplica de tamanho, ela duplica as suas atividades, só que não contrata mais trabalhadores. E ao invés de carregar X toneladas, vai ter que carregar 2X, vai duplicar, e isso vai lhe causar problemas osteomusculares, problemas crônicos, vai inclusive até diminuir a sua vida útil, né, como população economicamente ativa. Penso eu que nesse último tipo de superexploração, nós temos também que entrar com a superexploração psíquica. Eu, inclusive, estou escrevendo um artigo, só que falta finalizar, que vai ser escrito em espanhol, inclusive um abraço para o professor Otávio, em que eu defendo a ideia de uma superexploração psicossociosomática. Ou seja, não é somente o corpo que é superexplorado no capitalismo dependente. A mente, as relações sociais, enfim, a dinâmica psicossocial do proletário também é superexplorado. No caso, por exemplo, dessas trabalhadoras, dessas telefonistas, haveria ali uma superexploração psíquica, em que elas eram obrigadas a trabalhar o dobro, o triplo, e o que estava em jogo era sua própria saúde mental.
Então, quer nós olhemos ao adoecimento psíquico sobre a lógica de um esgotamento, ou seja, o trabalhador adoece porque existe um limite e o capital ele ultrapassa esse limite. Quer olhemos o sofrimento psicológico como um fim instrumental, apontando como, por exemplo, o trabalhador ansioso ele pode ser muito útil para uma organização que tem uma falta de trabalhadores, que tem uma sobrecarga generalizada e que tem todo um processo de precarização do trabalho. Isso também entra dentro da superexploração, eu defendo. Dentro da Sameca, por exemplo, eu consegui chegar só a essa conclusão, essa hipótese, na realidade, devido à atuação que eu tenho feito na Sameca. Para quem não sabe, quem está nos assistindo, a Sameca é uma associação, em termos legais, sem fins lucrativos, de profissionais da saúde. Aqui nós temos psicólogos, temos médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros profissionais. Nós somos uma organização marxista-leninista e realizamos todas as análises no que diz respeito à saúde do trabalhador, à saúde, por exemplo, dentro de outros recortes, das pessoas de pele negra, das pessoas que fogem à heteronormatividade, à cis-heteronormatividade e tudo mais, com uma leitura comunista. E foi atendendo a classe trabalhadora que nos procurou pela Sameca que eu consegui, juntamente à leitura da teoria marxista da dependência, inclusive muito influenciado pelos vídeos do camarada Jones, que foi possível chegar a essa conclusão, eu consegui chegar a essa hipótese, né? Então é muito importante nós termos um olhar que ultrapasse esse culturalismo, esse individualismo e esse mero legalismo. É necessário ser feita uma leitura marxista estrutural de que a contradição principal é entre capital e trabalho. E dentro de um processo de desindustrialização, de neoliberalismo, de precarização do trabalho, o capital, não numa leitura conspiracionista, os gestores não vão entrar numa sala e vão conspirar, vamos deixar fulano ansioso, porque deixando ele ansioso ele vai trabalhar mais. Não, isso é uma coisa estrutural, ideológica. O capital neoliberal, dentro de um recorte dependente, vai se valer de todos os recursos necessários para suprir as suas contradições, como, por exemplo, as contradições na força de trabalho. Para finalizar, dentro de uma universidade, de universidades no geral, que são realizadas pesquisas com inteligência artificial, com tecnologia de ponta, com sistemas informacionais, existiam servidores que, devido à precariedade das suas condições de trabalho, realizavam processos da mesma maneira que se realizava nos anos 90, 80, 70. Então, a falta de investimentos em forças produtivas e infraestrutura suscitava que as universidades e o serviço público, no geral, se valesse da violência como um meio de melhor custo-benefício para aumentar a produtividade desses trabalhadores. E isso gera efeitos perversos de adoecimento, de depressão, de ansiedade. Não é mero efeito colateral. Existe um efeito instrumental em toda essa crise de saúde mental. Olha, tem várias perguntas aqui que chegaram para você, João. O Sou Sil diz o seguinte: João, boa noite. Como você vê uma extensão pensada em dissolver a subjetivação liberal impregnada na visão da juventude de construir futuro? A desilusão do ainda pode ser salva pensando no oferecimento de outras perspectivas? Uhum. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é a grande pergunta, né, de várias, enfim. O Eribaldo, por exemplo, está fazendo aí uma leitura, né, de Mark Fisher, de Byung-Chul Han. Escrevi um artigo recentemente que foi publicado na revista Psicologia USP, junto com a minha companheira, um abraço para ela, inclusive, sobre a eco-ansiedade e como isso está impregnado dentro do que Mark Fisher chama de realismo capitalista. Então, eu, como marxista, penso que sim, é possível dissolver essa subjetivação liberal, mas o meio para isso passa necessariamente pela organização, né? Quando nós pensamos em organização, tem-se a visão clássica somente de realizar ali as panfletagens, de você cumprir as tarefas revolucionárias, de você fazer algo em prol da organização, mas a organização é muito importante também para construir vínculos de camaradagem
E é isso que, por exemplo, dentro da Sameca é muito prezado, a camaradagem entre os militantes, o apoio entre os militantes. E quando isso é construído, nós conseguimos sair desses modos de sociabilidade neoliberal que nos prendem dentro de casa, que nos prendem dentro dos nossos smartphones e sem conseguir manter relações com as pessoas, né? Então, não se trata, por exemplo, de uma nostalgia de vamos jogar os nossos smartphones, a internet é culpada de tudo, não, pelo contrário, foi graças à mobilização virtual que eu consegui me organizar, consegui realizar ali o contato com os camaradas. Então, penso que sim, é possível romper com essa subjetivação neoliberal e penso que uma das principais formas é a organização e é a camaradagem. Ô, João, rapidinho. Ô, Thalita, deixa eu só fazer um adendo a essa pergunta que o João recebeu, de que no teu trabalho tu também trabalha com a noção de que o sofrimento, ainda que ele seja uma expressão desse processo de dominação, de controle, etc., e também desse processo do trabalhador se ver esmagado pelo peso do capital, tu também vê o sofrimento como uma espécie de negação também dessa forma de dominação, né? Quase que como uma espécie de resistência também, né? Se passaria por aí por algum tipo de mobilização do sofrimento ou de remobilização do sofrimento, alguns aspectos de resistência. Uhum, uhum. Existe inclusive uma arte que estava rolando, se não me engano, nas manifestações do Chile, na época em que haviam todas as mobilizações, que tem um picho que estava escrito não era depressão, era capitalismo, né? Então, a expressão dessas contradições, dessas alienações, desses estranhamentos também é afetivo, né? Muitas vezes, por mais que o trabalhador, existem aquelas demonizações, né, o pobre de direita e todas as outras construções, mas esse trabalhador, muitas vezes, ele vai sentir o peso dessa opressão pela via do sofrimento psicológico. Por mais que ele não entenda, ou não ainda alguém tenha esclarecido, ou melhor, acho que nem esclarecido seja a palavra, mas organizado para que esse afeto ele se transponha em uma desalienação, em uma desideologização, como diria o psicólogo social salvadorenho Inácio Martim Baró. Então, penso que um dos papéis que a psicologia revolucionária, e certamente a Sameca tem buscado em todo momento fazer isso, é a da desideologização, de entender que a pessoa está deprimida, está ansiosa, está adoecida, não porque ela é fraca, não porque ela não aguenta, não porque ela está chorando demais, não porque ela não está fazendo o corre dela, porque não aguentou fazer o corre, não, porque isso é fruto de determinações da oposição entre capital e trabalho, e nós precisamos analisar isso. Eu acho que é muito sintomático, Eribaldo, que quando você vai estudar, por exemplo, a história da escravidão brasileira, quando os historiadores olham para o banzo, por exemplo, dos escravizados, eles não vão patologizar essa expressão, mas vão olhar o banzo como uma expressão até de resistência ou de inconformação contra a total degradação da condição humana que estava no trabalho escravizado. Alguns vão ainda até mais longe, vão falar que o suicídio, por mais que uma forma extremada e estranhada, também é uma forma de indignação de um sujeito que estava totalmente constrito ali a uma mercadoria, né? E, infelizmente, a história da psicologia, da psiquiatria, tende a olhar a ansiedade, a depressão, o burnout, o suicídio, somente como uma leitura de que se trata de uma disfunção individual, não existe uma mensagem, nenhum determinante, nada por detrás daquilo, é o indivíduo fechado em si mesmo. Trata-se de uma leitura falsa da realidade. E penso eu que os dados de saúde, de adoecimento mental da classe trabalhadora têm mostrado isso. Somente para trazer alguns dados, segundo a Organização Internacional do Trabalho, foi feito um levantamento
22,8% dos trabalhadores em escala mundial eles eram assediados no trabalho. Nas Américas, isso saltava para 34,8%. E as mulheres americanas, considerando todo o continente americano, 39%. Essas são as determinações, por exemplo, de um capitalismo dependente que leva ao adoecimento psicológico e à tal crise em saúde mental. João, tem mais pergunta que chegou para você. A Adriana, ela diz o seguinte: João, exigências comunicacionais, acho que é performativa, acho que ela quis escrever aqui, ou perfumativa, talvez também, né? O trabalhador precisa ser altamente eficiente em reuniões, por exemplo. Você contemplou esse aspecto na sua pesquisa? Acho que é performativa que ela quis dizer mesmo, né? Acho que é isso, de performance, né? Como o desempenho ali em reuniões, em processos ali de estar em determinados espaços. Uhum. Isso foi, sim, contemplado na pesquisa, mas no caso, por exemplo, do caso que eu exemplifiquei aqui, né, de um trabalhador neurodivergente, em que é colocado sobre ele uma exigência de performance e mediante um capacitismo velado de gestão de competências, ele vai ser penalizado, violentado. Infelizmente, eu não tive como me aprofundar num exemplo desse tipo, porque a realidade dos servidores técnicos administrativos e do serviço público no geral, infelizmente, é do medo constante de delações, de perseguições. Isso dificultou muito o meu acesso aos relatos, a outros servidores que poderiam estar passando por situações do tipo. Enfim, então, existem sim essas necessidades de performance que são muito características do capitalismo neoliberal, né? Em que não basta você ser bom no que você faz, você precisa ir no happy hour, você precisa puxar o saco de fulano, você precisa rir da piada sem graça do gerente, disso, daquilo, você tem que aguentar piadinha machista, piada homofóbica, toda essa performance para conseguir, inclusive, se manter no emprego. Isso é uma coisa totalmente lamentável e isso se espraia para todas as formas aí de competências de comunicação, competências de organização, competências de gestão de tempo, de comprometimento, de ficar numa sexta-noite fazendo hora extra, chega ali alguém com uma pizza, um pedacinho desse tamanho de pizza, mas não, vamos lá, porque a gente vai fazer hora extra, vai ficar aqui até as 9 horas da noite, você tem que ficar, porque você tem que performar ali uma dedicação. Isso é totalmente presente, né, no capitalismo neoliberal, sobretudo um de marcas de capitalismo dependente, como é o que vigora no Brasil. Eu me lembro muito da expressão workaholic. Hoje não se escuta muito mais essa expressão, mas há um tempo muito recente se ouvia muito isso como digamos, um adicional, um algo a mais do profissional. Não, eu sou muito workaholic e tal, e isso enfim. E essa fala sua, João, me lembra, essa coisa da performance, acho que no mundo digital não tem maior exemplo que o LinkedIn. O LinkedIn é um negócio que não me faltam adjetivos. Meu Deus, eu odeio o LinkedIn, odeio o LinkedIn. Cara, eu odeio o LinkedIn. Assim, eu sei que tem muita... E assim, eu brinco, né? Eu sempre falo, eu tenho LinkedIn. Tenho lá meu perfil, eu não faço nada, eu tenho assim... Enfim, o mínimo, mas eu brinco que eu tenho LinkedIn porque eu sou pobre e preciso trabalhar. Que se eu fosse herdeira, se não precisasse trabalhar, eu jamais teria LinkedIn. E eu vejo até alguns memes, algumas brincadeiras assim que eu já vi na internet. Por exemplo, no dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou entrar em todas as postagens do LinkedIn e vou escrever: nossa, isso aqui é ridículo. Nossa, isso aqui que bosta que você está falando. Assim, de revolta, né? Então eu vejo várias manifestações. E eu acho que essa coisa da performance do LinkedIn, claro, veja, é uma ferramenta, é uma rede social do mundo corporativo, do mundo profissional. Então, todas as ponderações, evidentemente. Mas o que se tem ali de demonstração de performance, sabe, desses perfis, desse profissional, é uma coisa
bizarra, porque às vezes você conhece, por exemplo, a pessoa. Eu tenho várias pessoas que eu conheço no LinkedIn que eu falo, cara, essa pessoa não é assim na vida real. Ela não é Hum, isso. Então ela quase que entra num personagem performático mesmo, porque ela sabe que o chefe está vendo, que o patrão está vendo, que o empregador está vendo, que outras pessoas que ela está almejando, outros empregos também estão vendo. Então ela tem que ali entrar num personagem mesmo. É assim, é uma tristeza só. LinkedIn. uhum. Eu suponho que, dada a cultura de LinkedIn, no Instagram e tudo mais, muitas pessoas chamariam as telefonistas expostas pelo Legland de workaholics. Mas o que é eufemizado como workaholics é neurose, é adoecimento psicológico, é exploração do sofrimento para fins de produtividade e controle. Bom, tem mais uma pergunta aqui para você, da Adriana mesmo. Ela diz o seguinte: João, como se reflete na clínica esta realidade exposta por sua pesquisa? Há profissionais que estão preparados para receber esses atravessamentos? Uhum. Bom, na minha visão sobre isso é um pouco pessimista, porque já há muito tempo discute-se a chamada crise da psicologia, de que a psicologia é um campo muito amplo, com muitas abordagens, com muitas epistemologias, muitos, enfim, caminhos de investigação, e muitas vezes as pessoas apontam, tentam, digamos, demonizar um lado ou um outro para dizer, não, essa abordagem, ela é servil ao capitalismo, ela é servil aos ideais do modo de produção, a minha é boa. Existe esse sectarismo, poderia dizer assim, e não se vê que o problema é ético-político, de um compromisso que os psicólogos precisam assumir para fazer uma leitura ampla a respeito das determinações do sofrimento psicológico, de entender que o sofrimento psicológico está atravessado pelo racismo, está atravessado pela homofobia, pela LGBTfobia, está atravessado pelo etarismo, pelo capacitismo, e muitas vezes, sob o pretexto de firmeza teórica, de firmeza científica, tenta-se colocar esses fatores como num segundo plano. Não, não é possível colocar num segundo plano. Até mesmo eu, que sou da psicodinâmica do trabalho, estou realizando essa crítica, possivelmente pode se tornar aí outra pesquisa, de que nós não podemos avaliar o sofrimento de um trabalhador brasileiro da mesma maneira que se avalia o sofrimento de um trabalhador francês. Existem outros atravessamentos, outras determinações. Penso que esse debate está sendo feito em muitos locais, existem muitos camaradas que não só dentro da Sameca, mas dentro também de outros coletivos, outras associações, outros grupos, estão realizando essa crítica à psicologia, mas o mais importante é isso, é entender que todos os profissionais, todos os psicólogos estão implicados, independentemente de abordagem, independentemente de leitura teórica. Todos nós precisamos revisitar as bases burguesas que constituíram as nossas abordagens e a psicologia no geral. Muito bom. Só dois comentários aqui, João, da Natália dizendo, né, retorno de, acho que é RT, não sei se é retorno que ela quis dizer, mas enfim, ela diz, empresa do setor agropecuário recebe o kit escravo, um carro da Localiza, um celular e um computador, e vende a alma para o diabo. Também aqui o Ricardo Silva dizendo excelente exposição. Eu me vi como trabalhador excessivamente explorado em vários momentos da fala do João. Uhum. E o Caio César também comentando aqui, queria ter visto mais a conversa, estava atendendo uma paciente aqui. Caio também é psicólogo. E tem mais uma pergunta, uma última, viu, o João? O Sou Sil está dizendo o seguinte. João, obrigado pela resposta. Só continuando a tua resposta sobre organização. Nós temos muitas lideranças com anseios individualistas no poder nesses movimentos. E temos alguns que se desiludem. O que fazer? Uhum. É preciso, acho que, parafraseando o Antônio Gramsci, é preciso ter o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade.
Não é fácil se organizar, não é fácil estar dentro de um coletivo, não é porque, por exemplo, seus colegas são comunistas, são marxistas, que tudo será um mar de rosas. Toda relação humana, ela implica também em desencontros, implica em falta. E penso que lidar com essa falta de uma maneira novamente, com pessimismo da razão, mas otimismo da vontade, sabendo que todos nós somos camaradas, é necessário para nós também nos corrigirmos, também nos melhorarmos enquanto frentes revolucionárias, enquanto marxistas-leninistas. É algo que não é a primeira vez, isso já acontecia desde a época de Lenin, nos outros processos também, todas as organizações têm contradições, mas o importante é a camaradagem e a unidade de ação dentro dos coletivos. E eu posso afirmar com toda certeza que dentro da Sameca nós somos muito unidos, há muita camaradagem. Gostaria de recomendar a todos os ouvintes, quem se sentir interessado em saber mais sobre a Sameca, acesse o nosso Instagram, sameca.psi. Em breve nós abriremos o nosso formulário, caso você ou algum familiar esteja precisando de acompanhamento. Se você também tem interesse em ingressar na Sameca, acompanhe as nossas redes para saber quando ficará o nosso recrutamento. Então, é isso. Acho que é isso que eu teria para dizer. Tá bem, João. Olha, obrigada mais uma vez. Certamente a gente vai te chamar mais vezes, porque esse é um tema, enfim, que ele, embora você tenha o seu recorte, né, de pesquisa muito direcionado, mas quando a gente está falando de saúde mental da classe trabalhadora, a gente dá para ir para muitos lugares, assim. Eu fiquei pensando em várias situações que eu mesma me vi ao longo da minha vida e de coisas que de alguma forma atravessam a nossa subjetividade mesmo, né? Não tem como esses processos violentos, justamente porque a gente é explorado, né? De todas as formas possíveis. Mas é isso. Muito obrigada mais uma vez. A gente certamente, como eu disse, a gente vai te chamar de novo para a gente poder fazer novas conversas. Obrigada. Até a próxima. Valeu demais, João. Foi massa ele receber, viu? Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Farol Brasil. Queria dizer que o livro do Eribaldo me ajudou muito nessa pesquisa e também os vídeos do Jones também me ajudaram muito para ter contato com a teoria marxista da dependência, que vai ser um desdobramento dessa minha pesquisa de mestrado. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Desejo uma boa continuidade ao programa. Uma boa noite. Valeu, João. Obrigada. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Esse tema sempre engaja demais, né? Nossa, muita coisa eu fiquei pensando assim, enfim, de coisas para a gente poder conversar, de situações, né, pessoalmente vividas também. E é isso. Então a gente vai seguir falando desse tema aí, porque é isso, atravessa todo mundo, né? Todos nós somos explorados, portanto, passamos por um processo de violência, porque é uma violência, né? Ser trabalhador no capitalismo é estarmos o tempo todo expostos a uma dimensão violenta, dependente se a gente, que setor que a gente está, qual segmento que a gente está, enfim, há sempre um grau de exploração. E eu acho que tem uma coisa no sofrimento, Thalita, que é uma dimensão que, assim, transcende ao elemento ideológico. Assim, você pode ser de direita, de esquerda, bolsonarista, o que for. O sofrimento assim do mundo do capital pesa, assim. Vai se fazer sentir. Eu acho que por isso que é um tema com adesão tão grande hoje em dia.